Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast, o primeiro programa que nós estamos aqui reunidos juntos com os adolescentes da nossa igreja, o Teens. Então, sejam bem-vindos ao primeiro programa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vida cristã e antes de começar esse programa, eu quero apresentar, e na verdade eles vão se apresentar, quem está aqui comigo hoje para participar desse bate-papo. Primeiro adolescente vai se apresentar aí, né? Eu não sou adolescente, né? Eu sou a prof dos adolescentes. Meu nome é Alexandra e tô aqui todo domingo, então, das 9 até o final do culto com eles. Oi, meu nome é Vinícius, eu sou um dos adolescentes. Eu tenho 13 anos e eu venho todo domingo normalmente pra igreja. Isso aí. Bom, meu nome é Giovana, eu tenho 13 anos e venho 2 vezes por semana aqui na igreja. Anos e venho 2 vezes por semana aqui na igreja. Meu nome é Rafael, eu tenho 11 anos, eu venho 2, às vezes 3, ou às vezes uma aqui na igreja e é isso. Meu nome é Alice, tenho 11 anos e venho às vezes. É isso aí. Então, esse é o pessoal que está aqui hoje para apresentar, para falar um pouquinho. É um bate-papo bem dinâmico. Vocês sabem que somos adolescentes, né, Alexandre? Mentalidade. Então, vai ser um papo bem descontraído aqui. Eu espero que abençoe a sua vida. E nós vamos saber um pouquinho o que eles conversam aí no culto. Então a Alexandre já falou um pouquinho. Esse ministério aqui acontece todos os domingos às 9 horas durante o culto pastoral. Então você que é adolescente, qual que é a faixa etária ali para parte? É de 11 até 16. De 11 a 16 anos você pode participar. Enquanto tá rolando o culto, o pessoal tá aqui aprendendo com a palavra de Deus, meditando, né, Ali? E Aí. vai estar sendo bênção na vida deles. Bom, então hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre vida cristã, sobre caminhada, sobre a gente tomar decisões. Muitas vezes a gente fica em cima do muro sobre muitos assuntos. E a Ali estava contando uma história ali, pessoal, no grupo do WhatsApp. Tu quer contar a história, Ali? Então, o jovem estava em cima do muro. E do lado do muro, de um lado do muro, estava um anjinho e do outro lado o diabinho. E o diabinho não falava nada. E o anjinho falava: jovem, desce, vem aqui comigo. A vida comigo vai ser muito melhor. Desce, venha pra cá. E o jovem não se decidia, ficava em cima do muro. E o diabinho calado. Então, o jovem ficou intrigado com aquilo e perguntou: diabinho, por que tu não fala nada? Aí o diabinho falou: porque esse muro tem dono e eu sou dono dele. Olha só, hein? Tu contou muito melhor, viu? Então essa é um pouquinho da referência sobre esse assunto que nós vamos comentar um pouquinho nessa noite. Sobre essa questão de muitas vezes ficar em cima do muro, né, Ali? Não tomar decisões, como a gente estava falando, deixar a vida levar, muitas vezes deixar as coisas acontecerem e não tomar um partido, não tomar uma decisão. Eu quero perguntar para essa galera aí alguns exemplos de como a gente não toma, não se decide. Quem pode contar aí? Quer falar? Vini, vai lá, Vini. Pega o microfone aí. Muitas vezes a gente não tem que se decidir quando a gente vai, normalmente falar alguma coisa, normalmente quando tu vai dar uma resposta a alguma pessoa que vão falar assim, te ofendeu. Tu tem que tu ainda vai ter que pensar. Muitas vezes tu vai querer já chegar xingando a pessoa, brigando com ela, mas isso pra mim, tipo, isso às vezes com certeza já aconteceu muitas vezes comigo, mas
uma coisa que eu tenho que normalmente aprender mais, e eu tô tentando aprender, é responder mais com calma e não chegar brigando com a pessoa, falando mal dela, sendo que se eu não quero que ela fale mal de mim, eu não vou falar mal dela. Então eu tenho que, nesse aspecto, acho que eu tenho que melhorar muito, um pouco, muito mais ainda. Tem que pular. É. Tem que pular pro lado do anjinho, né? Tem que sair do muro e pular pro lado do É, anjinho. porque, tipo assim, essa coisa do... Eu entendi... Na hora que eu vi que o diabo falou... o muro é... o muro... Eu sou o dono do muro. Eu entendi na hora, porque... porque não tem como o anjo ser o dono do muro, por causa que se tu quiser viver a vida com Deus, Deus não vai primeiro te levar pro muro pra depois te levar ali. Ele vai tentar te levar direto pro lado dele. Já o diabo, ele vai tentar te deixar vai tentar te tirar do lado de Deus, a ponto de tu ter que subir no muro e pensar em que lado tu vai ter que ir pra tomar uma responsabilidade. Então isso é uma coisa que em algumas atitudes muitas pessoas ficam em cima do muro. E não vou falar que é normal, porque não pode ser normal. Não deveria ser normal. Mas normalmente isso acontece da pessoa ter que ficar no muro. Então... Na verdade, o que eu acho que é em cima do muro é uma situação mais confortável. Não tem esforço. Não tem esforço nenhum. Tá ali, tá de boa, né? Não precisa fazer esforço para ser bom e nem esforço para ser mal, tá? Mas tá do lado mal, né? Não tem o lado do meio, né? Tem o lado do bem e o lado do mal. Sim. E fora aquelas pessoas que nem ficam em cima do muro, né? Já pula pro lado do mal, já vai brigando, né? Então nós temos que tomar decisões, temos que... muitas vezes a pessoa também, o jovem, pensa, não, eu sou muito jovem ainda para buscar Deus, a minha mãe ora por mim, né? Meus pais vêm na igreja, oram, então eu não preciso ainda, né, buscar Deus. Eu já tô abençoado. Mas... a gente aprende que não é bem assim, né? E vocês aí, que vocês pensaram alguma coisa? Quer falar, Alice? Alice quer falar. Eu penso assim, com algumas atitudes a pessoa vai subindo no muro, vai subindo, até já tá no ponto de chegar no topo e ter que escolher. Isso aí, muito bem. Tipo um exemplo assim, ó. Vamos supor que eu vou contar pra alguém a história do Natal. A pessoa me pergunta. Daí eu tô ali em cima do muro. Será que eu conto do Papai Noel? Ou será que eu conto do nascimento de Jesus? Eu não tenho o que pensar. Eu já tenho que ir lá contar a história a história onde Jesus nasceu. Antes, tu também deu uma baita ideia, né? Muitas vezes tem essas discussões até na sala de aula, né? A professora quer falar alguma coisa já, às vezes até com alguma ideologia que é contrária do que a gente acredita. Muitas vezes a gente aprende na escola que a gente vê do macaco. Né? Vocês nunca já aprenderam sobre isso? Sim. Né? E daí eu acho que é uma baita oportunidade da gente falar, não, eu creio que eu fui criado por Deus. A Bíblia diz que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Eu não vim do macaco, sabe? É uma ótima oportunidade pra gente não ficar em cima do muro e dizer, olha, eu acredito nisso. E eu acho que quando a gente sai do muro, de cima do muro, além de nós nos posicionarmos, a gente abençoa outros jovens. Outros adolescentes ouvem isso e acaba uma maneira, né, de evangelizar. Muito bem, muito bem. E aí, Rafa? E tava falando da escola, né, do macaco, tipo, a mesma coisa, tipo, sobre o Big Bang, né, se a professora tá explicando foi o Big Bang que criou, tu já tem que ir lá, tipo, e tu tem que falar que tu acredita que não foi assim, né,
Porque, inclusive, tu tem total direito, né? Porque tu tá usando uma referência da Bíblia. E ela provavelmente vai estar usando uma referência de outro livro. Então, o livro que tu tá usando como referência. Uhum. A gente tem que tomar muito cuidado também hoje em dia. A gente vê questões, né, de ideologia também. A gente vê na política e tudo mais. Mas já ouvi alguns casos que alguns professores querem colocar já até mesmo para os adolescentes algumas ideologias contrárias à palavra de Deus. Impor, não é nem falar. Impor que tem que ter banheiro único, que, enfim, tudo que é amor, né, vale e tal, e não é bem assim. Algum de vocês já teve uma experiência parecida na escola ou nunca sobre isso? Ainda não? Sobre ideologia, não, mas tipo, ela tava falando, que nem tu falou do macaco, ela tava falando isso, né? Daí no final, não falei na hora, né? Mas daí quando bateu pro recreio, peguei a Bíblia e li lá em Gênesis, não lembro o versículo exato, né? E falei que não, a gente não veio do animal. Ali fala que a gente é superior aos animais, né? E o que ela falou? Ela ficou calada, não falou nada. É. Se a professora não tem uma base bíblica, ela mesma vai se questionar. Isso tu plantou uma sementinha e que é exatamente isso o que eu faço aqui com os adolescentes. Eu planto sementes para eles se questionarem. Eu não estou impondo nada. Eu estou plantando sementinhas para que elas cresçam. Quem sabe tu plantou uma sementinha na cabeça da professora e ela vai buscar uma resposta para isso. Ou vai pelo menos se questionar e daqui a pouco ela já está falando diferente, né? Sobre a criação do homem, a criação do mundo, né? Fica martelando na cabeça, né? Fica. Eu conheço uma história de uma amiga que ela tem uma afilhada que é uma criancinha pequenininha, sabe? Deve ter uns 4, 5 anos. E ela é criada na igreja, mas naquelas igrejas tradicionais e tal. E daí ela fala pra todo mundo, né? Ah, eu vou no culto e tal. E ela falou pra prof da escolinha dela: prof, eu não te vi no culto esse domingo, né? E a prof achou bonitinho e tal. Mas quase toda semana ela falava pra prof: prof, eu não te vi no culto domingo. Até que um dia a prof foi no culto por causa da criancinha de 4 anos, sabe? Então, por mais que muitas vezes, falou, mas a pessoa não teve nenhuma resposta. Mas a semente está sendo plantada e vai ficar na mente, quem sabe, né, no momento certo, aquela pessoa vai receber aquela mensagem e vai tomar uma posição, né, para não ficar em cima do muro. E agora, gente, que a gente poderia dizer? Você tem mais algum exemplo de alguma coisa que aconteceu na vida de você sobre isso? Sobre tomar uma posição, ou não lembro de nada agora? Quando a gente era menor, minha mãe ainda já tinha se desviado, né? Não tô querendo expor, desculpa. Só que daí a minha avó sempre puxou a gente pra ir na igreja. Daí a gente, né, minha avó inclusive, minha avó principalmente, a gente sempre ia pedindo pra minha mãe ir. Daí até que uma hora ela foi, inclusive, agora ela faz parte do ministério, né? Olha só, viu? Legal, né? São os evangelistas. Que legal. Bom, e o que a gente poderia dizer então para o jovem que está assistindo agora, né? O jovem que está assistindo e ainda se questiona: por que eu tenho que vir para a igreja? Por que eu tenho que ir para o culto? O que tem de bom para mim? O que vocês poderiam dizer para quem está assistindo lá agora, um adolescente? Por que ele deve vir para a igreja? Vai lá, fala então. Bom, por que a gente vem para a igreja, né? A gente vem para conhecer a palavra e para saber o que fazer em várias situações da vida. E a Bíblia é um manual de como viver. E é ela que a gente aprende aqui. Como agir nas várias circunstâncias do dia, até como pensar, né, antes de agir. E é para isso que a gente vem na igreja e vem na escolinha e participa e confraterniza,
sempre com essa intenção de conhecer como Jesus viveu e como ele agiria para saber como a gente vai agir nas várias situações da vida. Não é, Vini? Como ela disse, tu tem que toda hora pensar, vamos falar assim, acontece um conflito, alguma coisa do tipo, e tu briga com a família ou até com seus amigos, né? Daí tu tem que se perguntar, o que Jesus faria se isso acontecesse, se caso isso acontecesse com ele. Daí tu tem que buscar o máximo que tu puder se assemelhar a ele e não tentar fazer as coisas ruins, né? Muito bom. Quem mais? Gi, por que tu vem na igreja? Não vale dizer que porque eu sou obrigado. Eu venho porque eu sei que é a única maneira de eu buscar a salvação e eu ir pro céu. Muito bem. Primeiro que é um dever mesmo, né? Eu sei que tu pode aprender, mas é muito bom vir pra igreja também pra buscar cada vez mais conhecimento sobre a palavra, né? Porque a gente lê, mas se a gente ouvir uma palavra de um pastor que tem, muito mais experiência, tu vai entender, muito mais fácil a palavra, entendeu? Daí por isso e também porque é um dever da gente vir pra igreja, né? Outra coisa também que a gente pode dizer pra quem tá assistindo, primeiro de tudo porque tem um Deus que ama eles, né? Muitas vezes a gente fala, a gente tem que ir por isso, por aquilo, mas muitas vezes a gente não sabe que tem um Deus que nos ama, mesmo a gente sendo falho, mesmo muitas vezes a gente ficando em cima do muro, mesmo muitas vezes a gente entristecendo ele, ou até mesmo entristecendo as pessoas. Tem um Deus que ama tanto esses jovens, que ele deu o seu único filho, Jesus, para morrer numa cruz, para salvar a gente. Então, tem um Deus que ama você, jovem, independente se você não se sinta amado, talvez você não tenha uma família que te ame, que demonstre amor, tem um Deus que te ama. E esse Deus te ama tanto que ele quer abençoar a sua vida, ele quer te salvar, quer te dar um futuro melhor, uma esperança. E o estar em igreja, a gente vai aprender mais sobre esse Deus, a gente vai conhecer, vai estar junto com outros jovens que conhecem esse Deus. Por exemplo, assim, eu quero fazer uma pergunta para vocês. A gente está num país que tem pesquisas que dizem que lá em 2030 vai ser maioria evangélicos no país. Mas como é que é na sala de aula de vocês? Tem outros evangélicos? Tem outros cristãos que falam, eu sou evangélico? Tem na sala de vocês? Foi mais recentemente, né? E, no começo do ano nem tinha. Mas agora tem só mais um que é evangélico mesmo. Só que daí ele tem vários amigos, né? Eu também já peguei os panfletos e coloquei. E agora tem um colega meu que é bem amigo dele, agora ele tá sempre indo na igreja daquele meu colega. Amigo? Uhum. É. E quantos tem na tua sala? Pessoas? Tem 26, não, 24. 24? E quantos são da igreja? Da evangélica é 2, agora tá tendo mais um, né? É. O resto é tudo E será que católico, tem um que até dá umbanda. É. E será que não tem mais algum evangélico lá que tá em cima do muro? Não, evangélico não, Não, tem. não tem? Aquele tá um pouco, né? Ele tá se decidindo ainda, né? É. Tá buscando, mas Na ainda tua não... sala, Alice, quantos colegas tu tem mais ou menos? Contando comigo são 4. No total, quantos colegas são toda a turma? 27. 27 e 4 evangélicos. É. Olha só, né? São poucos. Na tua, Gi? Acho que tem umas 30 ou 32 pessoas na minha turma. Não, tem 30. São colegas? Não, a gente É. a gente é a maior turma de todo dia. A gente é tá. A gente tem 28. E eu acho que tem 6 ou 7 que são evangélico. Mas tem um monte que são da Umbanda, um monte. É. Aham.
Como a gente falou, a gente é da mesma turma, como a gente falou. Ahn, realmente tem uns 7, 8 pessoas que são evangélicos. A gente falou que tinha um monte, mas eu acho que só tem uns 3 do Ubanda e uma que é do. Não. Tem uma espírita, e se não me engano, que é alguma do budismo, se eu não me engano. Mas que são, sim, realmente, os que são evangélicos, eles realmente tentam buscar, tanto que eu tenho redes sociais, tipo o Instagram, e eles postam um monte de coisas sobre palavra, o evangelho, e mostra também os eventos que tem, tanto que teve uma hora na pracinha, perto da nossa casa, teve um evento realmente de uma igreja. A gente não pôde comparecer, mas pelo que eu vi nas redes sociais, foi bem legal. E mostrou bastante sobre a palavra. E eu acho que esses eventos que não chamam só as escolas, também o bairro, ali por perto, ajudam muitas pessoas que não são evangélicas a tentar buscar também. Então eu acho muito legal, às vezes, os eventos que acontecem em escolas ou ali perto do bairro mesmo, para ajudar as crianças que são evangélicas e não conseguem mostrar que são, não conseguem mostrar para as outras pessoas que são, e também as que não são, para mostrar. Tá. E mais uma pergunta agora. O que vocês fazem assim para mostrar que são evangélicos? Tem alguma coisa assim? Ou o que vocês acham que a gente tem que fazer para demonstrar a nossa fé? O que tu acha? Tu tem que falar de Deus, mostrar o que ele faz. É isso, né? Eu me esqueci o que eu ia falar. Não tem problema. Eu acho que tu tem que admitir que tu é evangélico, né? Não pode ficar escondido. Acho que tu tem que mostrar o que Jesus fez. E Deus fez também por a gente, tá sempre fazendo. E tem que evangelizar, tentar levar eles pra igreja, né? Citar algum versículo, acho sempre bom. Show. Também dá se vestir corretamente, né? Postar nas redes. Ou se alguém falar alguma coisa errada, tu vai lá e corrige, fala Deus não se agrada. E é isso. É porque não adianta falar que é evangélico, né? Botar um versículo bíblico e a ovelhinha tá com pouca lã na foto, né? Então, então esse é um bom testemunho, né? Realmente, em muitas redes sociais, realmente as pessoas postam, como ele disse, as ovelhas, mas sem muita lã. Às vezes as pessoas perto de público não conseguem mostrar que são, tipo, muitas pessoas que são evangélicas perto de público são, tipo, 3 milhões de vezes mais diferente do que é em casa, perto dos pais que pregam uma coisa. Porque muitas vezes fora de casa um monte de pessoa mostra quer se enturmar assim com as pessoas. Daí, como às vezes muitas pessoas que são evangélicas não conseguem conseguir muitos, vamos falar assim, amigos, essas coisas assim, pelo fato de não saber muito o que as pessoas ouvem e outras coisas. Então elas tentam se enturmar e até pesquisar pra tentar se enturmar, mas tu não deve fazer isso, porque pra mim tu tem que tentar se enturmar da forma que tu é, porque tentando fazer da forma errada, tu pode cair num lugar que tu nem sabe mais onde tá. E às vezes tu tem tantas mentiras que tu mostra pras pessoas e fala, eu já fiz isso, mas em casa tu nunca fez isso, às vezes tu nem sabe o que significa essa coisa, tu só entra no papo e começa a falar.
E que nem ele falou das mentiras, e às vezes tu acaba mentindo tanto daquele jeito que tu acaba se tornando aquela pessoa mesmo, às vezes até em casa, né? É. Às vezes... Às vezes a gente quer ser popular, né? A gente quer conseguir as amizades, ser o cara legal com todo mundo e tal. E às vezes falando alguma coisa que até não é pra, né, mostrar uma imagem. Só que tem um versículo bíblico que diz, né, que mais importa agradar a Deus do que aos homens, né? Então muitas vezes a gente pode até desagradar as pessoas. Eu não fumo, né? Eu não bebo. Vocês ainda são bem jovens, né? Mas vai chegar na hora que vai estar todo mundo, já provavelmente já tiveram, mas você vai estar numa rodinha, vão estar bebendo alguma coisa, vão te oferecer, você, pá, pra eu ser legal, eu tá no meio aqui, se o cara é legal, eu vou beber também. Mas você vai estar agradando aos homens, mas desagradando a Deus, né? Então muitas vezes, aceitando essas coisas, a gente está ficando em cima do muro ou até indo pro outro lado. Certo, gente? Bom, então, esse basicamente foi um nosso papo aí. E agora eu quero pedir ajuda para vocês, pra gente convidar mais jovens para vir no nosso team aí, nosso grupo aí, todos os domingos às 9 da manhã. Tipo, uma coisa que é importante por causa que tu vai aprender a palavra de uma forma que normalmente os jovens mais entendem. E ainda uma coisa que muitas igrejas e outros lugares assim não deixam o jovem ter a palavra deles, não vão poder falar. Aqui eles deixam tu conversar até com teus amigos aqui no lado e também sobre os assuntos que ela tá propondo. Isso daí é melhor por causa que muitas vezes o jovem se sente inseguro de falar em público porque nem na própria igreja ele consegue ter o direito de poder falar também. Então é uma coisa que pra mim é muito boa daqui. E também que no sentido de poder falar, isso ajuda muito também nas próximas gerações. Por causa que muitas vezes, como o cara fala assim, quando eu era pequeno, a minha igreja não deixava eu falar nunca deixava eu ter a minha própria palavra e da forma que eu gosto de falar. E daí não vai querer influenciar a próxima geração a poder ir numa igreja ou outros lugares assim desse tipo. Uma coisa que eu sempre incentivo eles estejam preparados para a hora que o pastor chamar para ir ali no púlpito falar. Vocês não tenham vergonha, porque não precisa ter vergonha de uma coisa que a gente sabe. Não precisa ter vergonha do que a gente domina, que é a palavra. Então, eu sempre estou preparando eles. O pastor vai chamar vocês para falar e vocês vão falar com propriedade. E é isso, né, Vini? Não tem que ter vergonha de falar da palavra de Deus, tanto aqui na igreja quanto fora daqui. Para um amigo ou para um parente, às vezes a gente se depara com situações que precisa falar, né? E sobre que assuntos vocês falam aqui? A gente fala também, como a gente tá falando sobre o estilo de vida com Deus, a gente fala sobre a Bíblia também, como da nossa forma, como a gente tem, se a gente quer algo, a forma que a gente tem que a gente tem que sempre, ou se a gente quer alguma coisa, a gente sempre tem que orar a Deus e pedir para Ele te ajudar a conseguir conseguir esse objetivo. E também diversas outras coisas, como autoconhecimento e autocontrole também, para se controlar em várias outras coisas, e é isso. Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? O Vini falou tudo já.
Sobre, acho que como ser jovem nesses dias de hoje, né? Que agora tá muito mais difícil, então tem que estar sempre Isso orando a aí. Deus. Falou sobre a roupa, né? E a gente falou sobre a pouca lã. A gente já estudou sobre isso, né? Como a roupa, ela mostra o que a gente é, né? Como é que ela nos identifica, né? Como eu falei, que tem umas irmãzinhas de outras igrejas que se vestem com saião, cabelão, e a gente olha de longe e já sabe que elas são da igreja tal, né? E como é que a nossa igreja tá se mostrando aí fora, né? Isso aí a gente aprendeu aquele dia que tu veio, né? Sim. Me conta aí como é que é. O quê? Como é que a gente tem que se vestir, se portar, conversar? A gente tem que ter postura, conversar, falando sobre Deus e se vestir. Se vestir bem, sempre com a Bíblia debaixo do braço. Sempre estar preparado se alguém perguntar alguma coisa e já responder. Isso aí, muito bem. Qual foi o tema que tu mais gostou? A verdade é mentira. A primeira aula que a gente fez esse ano, né? As consequências da mentira, o que ela aprende, que a verdade são essas coisas. Legal. É. Olha, eu não participo, né? Eu sou um time mais madurinho. Mas eu vi um assunto que vocês falaram ali, sobre ver as suas qualidades, como é que é? Habilidades naturais. Então isso eu acho que é muito interessante também e vai ajudando o jovem a se conhecer, o que se preparar para o futuro. Queria falar mais alguma coisa? Pode terminar. Não, basicamente era isso. Ah, tá. Então, que tu falou das habilidades, os dons, as habilidades naturais. Se tu tem um dom, uma habilidade assim, e tu quer mostrar para as pessoas, tu também usar eles como incentivo para tu começar a falar sobre Deus e essas coisas. Porque muitas vezes quando tu faz uma coisa que tu sabe fazer muito bem e ainda usa isso para mostrar para as pessoas que tu é cristão, isso daí é uma forma muito fácil de tu conseguir poder se expor para as pessoas que tu é dessa religião e que tu gosta de falar sobre. E que nem ele falou de mostrar sobre Deus, eu acho que não só isso, eu acho que mais tu tem que usar esse dom para Deus, né? Não só pra mostrar Deus, tipo, sabe cantar muito bem, tu não vai ficar cantando as músicas circulares. Isso. E tipo, tu vai cantar um louvor, né? Se tu sabe tocar, tu não vai ficar, tipo, tocando as músicas do mundo, entendeu? E, tipo, se tu tiver conhecimento, tu vai usar o conhecimento da palavra, né? Entendeu? Eu acho que a gente vai ter um programa só sobre isso, né? Eu acho. Vamos ter um programa só sobre isso, mas esse tema achei muito interessante pra gente reconhecer o que é bom, né? Porque não adianta se eu viesse cantar aqui, todo mundo ia sair correndo. Mas a gente usa aquilo que a gente sabe, nossas habilidades para glorificar Deus. Bom, pessoal, eu acho que já deu para vocês entender um pouquinho como é a dinâmica, o propósito das nossas reuniões aqui do Team. E eu espero que esse bate-papo tenha abençoado a sua vida, você tenha meditado um pouquinho, você é jovem, e para não ficar em cima do muro, nós queremos te fazer um convite para participar das nossas reuniões, todos os domingos às 9 horas da manhã. Nós estamos aqui na JET Caxias, na Igreja Batista Getsemane, que fica na rua Ernesto Alves 1271. Você pode nos seguir nas redes sociais, temos Instagram, Facebook, tem no YouTube também. Então você nos acompanhe e venha nos fazer uma visita. Se você é de outra cidade, Farroupilha, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, também temos igrejas, aí você pode procurar nas nossas redes sociais, você pode nos fazer uma visita e ser abençoado, tá bom? Pessoal,
Esse foi o nosso primeiro programa, creio que de muitos que virão, e eu quero que você crie expectativa para os próximos que virão. Se você é novo aqui, se inscreva no canal da igreja, já deixe o like desse programa e compartilhe o link desse programa aí para abençoar o máximo de pessoas possíveis. Nos vemos na próxima reunião e vamos lá, esperamos vocês aqui. Até mais, Deus abençoe. É isso aí, galera. Esperamos você. Tchau.